Shalom para você que está assistindo esse vídeo. Hoje nós iremos falar sobre produtos alimentícios com derivados de suínos. Muitas vezes, irmãos, a gente precisa buscar no rótulo para saber o que nós estamos ingerindo. Isso se você tiver cuidado com a tua alimentação, né? Se você realmente tem em mente agradar o Eterno, enfim. Irmãos, eu quero iniciar lendo o versículo sobre a ingestão, ou seja, a proibição da ingestão da carne de porco. Levíticos 11, versículo 7. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Bom, eu só trouxe aqui só para nós termos em mente esse versículo, que, segundo as instruções do Eterno, nós não devemos ingerir carne ou derivados de porco, de suíno, porque é considerado uma carne impura, tá? E ainda tem outros aspectos alergênicos que esse produto ele traz, né? Esse subproduto ou literalmente a carne. Então, irmãos, é consenso que produtos suínos sejam agressivos ao nosso organismo, tanto que são evitados formalmente em situações delicadas como puerpério, infância, pós-operatórios, quadros infecciosos, entre outros. Os subprodutos de origem suína estão tradicionalmente disseminados em nossa cultura alimentar, irmãos, e vêm sempre de uma forma subliminar. E isso traz um significado especial quando visto sobre um prisma antigênico, sendo extremamente alérgicos, tá? Isso quer dizer que eles estimulam a formação de anticorpos dentro de nós, causando uma reação inflamatória, alérgica, enfim. E atualmente o desenvolvimento de produtos químicos de uso doméstico tendem a incorporar suínos, né, gordura, glicerina, né, nos produtos, e principalmente, irmãos, compõem vários alimentos, bebidas, cosméticos, medicamentos, produtos de limpeza e têxteis também. Bom, a seguir citarei alguns produtos contaminados com suínos, né, com derivados de suínos, que tenha, inclusive, contaminação por meio do ambiente, né, onde é manipulado. E tudo isso que eu vou estar falando aqui, irmãos, é com o intuito de auxiliar aqueles que querem livrar-se, né, dessa agressão camuflada, certo? Então, agora eu vou começar a falar para vocês alguns alimentos que vão ser surpresa para vários irmãos, tá? E são muito importantes. Enfim, a gente vê aí que tem muitas pessoas que consomem isso no dia a dia e não sabem que contém subprodutos de origem suína, tá? O primeiro produto, embutidos. Praticamente, irmãos, todos têm uma proporção de suínos, muitas vezes misturados até com carne de equino, ou seja, carne de cavalo. Até linguiça de frango, a tripa é de porco. Às vezes as pessoas acabam comprando, optando por uma linguiça, né, de frango, sem saber que a tripa é de porco. Então é complicado, irmãos, a gente está falando sobre esses produtos, porque muitas vezes vai de encontro com o que as pessoas consomem e elas às vezes não querem sair do conforto, né? Não se preocupam com isso, enfim. Mas eu tô aqui para alertar os irmãos e eu vou estar falando sobre esses alimentos. Então, para ratificar, os mais frequentes que contêm esses produtos, subprodutos derivados de suíno, bom, a gente já sabe, salsicha, linguiça, mortadela, presunto, salame, chouriço, todos os tipos de embutidos, inclusive aqueles que se dizem feitos de peru, tá? Eles vêm com misturas
de derivados, né, restos de suíno. Então, tomem cuidado, irmãos, com essa questão de embutidos. Às vezes você compra pensando que é somente de frango ou somente de peito de peru, e não é, certo? Então, atenção quando comprarem embutidos, ou melhor, se acharem por bem, deixem de comer embutidos, ok? Pão comum, francês, bengala, seja lá o pãozinho que vocês consomem. 50% das dezenas de padarias que foram investigadas utilizam banha de porco na composição dos seus produtos, especialmente os crocantes, para que eles consigam manter aquela casquinha crocante, como a massa folhada, doces confeitados também. O glacê pode conter banha de porco. Então, irmãos, a gente tem que ter essa atenção, tá? Eu tô aqui só para esclarecer para vocês a respeito dos alimentos. Todavia, cada um tire os suas conclusões, né? O que vocês decidirem aí na vida de vocês. Tô falando de um assunto que me pediram para trazer e que sim, é muito importante para quem quer ter cuidados e não ingerir nada de origem suína, ok? Outro alimento que, infelizmente, muitas crianças consomem são salgadinhos, né? Sabor bacon ou presunto, enfim. É uma contaminação curiosa nesses produtos alimentícios, pois o artifício de aromatizar os salgadinhos, eles utilizam spray de bacon, certo? E isso daí também pode causar reações alérgicas, enfim, por causa do produto, né, em si utilizado. Tem muitas pessoas que não cuidam da alimentação por causa da instrução do Eterno, mas cuidam por causa de alergias, né, como eu comentei lá inicialmente. Outros alimentos, massas recheadas, tipo lasanha, tá? Ravioli, geralmente contém subprodutos também de origem suína. Então, atenção aí, irmãos. Sanduíches, geralmente contém lascas de bacon, ou são preparados na mesma chapa onde foram fritos produtos suínos, né? Bacon, calabresa, enfim. Então, aí é uma forma de contaminação por contato, certo? Não deixa de estar contaminado. Enfim, churrascos também, irmão. Mesmo que vocês, por exemplo, vão numa churrascaria e vocês não sabem como é que é colocado, né, organizado ali as carnes na churrasqueira. Muitas vezes eles colocam as carnes suínas nos andares de cima e mesclam toda essa questão, né, e ocorre aquela questão do gotejamento dos produtos suínos, entende? Os que estão nos andares superiores acabam pingando nas carnes bovinas. Então, para quem quer cuidar aí, fica o alerta sobre as carnes, ok? E outra coisa também, irmãos, são carnes em açougues, né, que são também manipuladas no mesmo balcão. Pode ter essa contaminação também devido aos cortes, né, das carnes de suíno, enfim. São manuseados ali com a mesma lâmina, entendem? Então, tem esse outro detalhe. Vamos ver. Pratos compostos, irmãos, tipo farofa, risoto, feijão, feijoada, sopas, temperos que tem gosto de bacon. Então, muitas vezes a gente não vê
em si o produto, né, o subproduto, o derivado de suíno, mas eles estão ali, irmãos. Então é essa atenção que nós precisamos ter, tá? Bom, um substituto do óleo, né, é a banha. As pessoas também utilizam muito a banha na cozinha e, infelizmente, para quem tem esses cuidados, não devemos utilizar banha. Porém, quando a gente vai em restaurantes, né, comerciais, ou seja, industriais, a gente não sabe o que estamos ingerindo. Qual foi o óleo ou banha, enfim, que estão usando, né? Então tem que ter esse cuidado também. Chocolates, irmãos. Os chocolates, eles trazem a gordura animal, né? A gordura animal muitas vezes faz parte dos chocolates. Enfim, tudo é questão de ler rótulos, né? No final eu vou estar falando a minha opinião sobre isso, tá? O meu entendimento sobre isso, enfim. Outro alimento que é bastante consumido é gelatina, tá? Bom, a gelatina, elas são preparadas com raspas, né, de couro dos animais e muitas vezes de origem suína. Por exemplo, depois eu posso compartilhar aí na descrição ou no comentário também as marcas, mas a gente tem que entender que gelatina é melhor evitar, porque com certeza aí quase 100% são de origem suína, tá? Iogurtes, patês, como eu comentei na questão de embutidos, os patês também, sendo em forma de patê, né? Eles têm também essa mistura da carne suína. Quando você compra lá um patê de frango, um patê de peito de peru, ele tem subproduto suíno. Pudins que tem gelatina, bala de goma, aquela Maria mole, mousse, enfim, irmãos, esses são os alimentos. Vamos lá para os próximos, né? Os queijos também, irmãos. Porque o queijo, para ele ser preparado, ele precisa passar pelo processo de coalhação, né, do leite. Então, muitas vezes, 20% dos queijos, eles são preparados com coalho suíno, né? Enfim, então, a gente tem que ter esse cuidado também com queijos. Não são todos, tá, que utilizam coalho de origem suína. Então é sempre bom também estar dando uma olhada no rótulo, se a pessoa tiver interesse em saber mais, pode estar entrando em contato com as empresas também, questionando, mandando um e-mail, enfim, para querer saber realmente se é de origem suína ou não. Porque muitas vezes também pode ser que esteja oculto ali no rótulo, né? Porque na verdade é uma indústria, né, irmãos? Eles querem vender. Então muitas vezes também não vai estar ali. Então, para quem se preocupa aí, dá um jeitinho, né? Fatiados, como eu falei, também entra na questão de presuntos, enfim. A parte de embutidos, né? Só que nos estabelecimentos eles são fatiados e vendidos por quilo, né? Então aí também tem a questão da contaminação com os produtos de origem suína. Por exemplo, assim, você vai comprar um queijo, só que ele passou na mesma máquina que lamina um embutido, que tem carne suína, né? Derivado suíno. Então, também cuidado com isso. Outra coisa, irmãos, chicletes. Chicletes pode ter goma base de origem suína. Então, também precisamos ficar espertos aí com a questão de chicletes. Teve um material que eu andei estudando aqui, que ele comenta, irmãos, inclusive é um site de uma pessoa que segue as leis
tá? Do Eterno, as instruções do Eterno, e ele constou ali que a marca Trident contém a goma base de origem vegetal, então não seria, né, de origem animal e não correria o risco de ser suína. Todavia, eu acho assim, quem realmente quer ter a certeza aí manda e-mail, também questiona a empresa, tá? Leite de coco também, irmãos, possui formulação de origem suína, tá? Ou seja, se não me engano, possui a glicerina, tá? Que tem origem suína. Então tem que tomar cuidado aí também com leite de coco. Colágeno, eu acho que também não preciso nem falar, porque o colágeno é super comum aí e a gente sabe que vem de origem das articulações dos animais, do couro, enfim. E é muito utilizado, né? Pelas mulheres principalmente, ou por pessoas também mais velhas, para articulação, para dores, né, nas articulações, ou para melhorar a vitalidade da pele, enfim. E esses colágenos também, a grande maioria aí é mistura de colágeno de origem bovina com suína, tá? Quem precisa tomar um colágeno, tem essa necessidade, né, enfim, pode estar aí substituindo por vitamina C, que também ajuda a estimular o próprio organismo a estar produzindo colágeno, tá? Então, ou se a pessoa quiser também pode estar consumindo aí um agar-agar, que é um outro produto, só que de origem vegetal, né? Uma alga, que ela também ajuda na firmeza da pele, enfim, tá? Como eu comentei, irmãos, na questão de sabonete, a gente também sabe que existem alguns outros cosméticos que possuem a questão de colágeno. Então, o colágeno e a glicerina, né, o glicerol em si, de origem suína, desodorante, maquiagem, loção pós-barba, cremes que possuem o colágeno. Enfim, a gente precisa também estar analisando isso, irmãos. E algo que eu acho bem complicado seriam cápsulas de remédios, tá? Que normalmente elas são aí cápsulas de gelatina e que tem origem, um mix aí tanto bovina quanto suína, né? Então, para quem toma remédios, medicamentos, eu acho que fica um pouco mais difícil, porém não é impossível, tá bom, irmãos? Porque existem cápsulas no mercado para vender de origem vegetal, como por exemplo, agar-agar, que foi o que eu comentei ali com vocês um pouco antes, tá? Então, vocês podem, quem toma medicamento e quer ter esse cuidado, pode estar pedindo para manipular numa farmácia, né? E utilizar essas cápsulas de agar-agar. Ou senão, você também pode comprar elas por fora e daí, enfim, trocar as cápsulas. Apesar de que dentro disso daí também já houve uma contaminação do medicamento, né? Então, tem esses detalhes. E isso, irmãos, eu quis trazer para vocês um pouquinho dos alimentos aí que de forma subliminar possuem os subprodutos derivados, né, de suínos, que as pessoas então estavam questionando, estavam perguntando quais seriam, enfim. Bom, irmãos, é o seguinte, a gente tem que entender que o sistema em que nós vivemos é inimigo do Criador. Tudo que eles puderem fazer para nos tirar do foco, para nos tirar da obediência com o Criador, eles vão fazer. Então, por isso, assim, quando nós olhamos para fora, a gente vê que é quase impossível você conseguir viver dentro das instruções do Eterno. Por quê? Porque nós estamos inseridos nesse sistema, estamos inseridos dentro de cidades, dentro dos moldes, né, deles. Mas, irmãos, eu creio assim que
pode parecer impossível, mas se a gente tiver um pingo de força de vontade, de desejo, a gente consegue. Não é algo que você vai conseguir do dia para a noite. É um processo, você vai desenvolvendo tudo isso. Então, acho que vale muito a pena os irmãos pensarem sobre o assunto. Vai tirando aos poucos, entende? Como a gente sabe, o sistema é inimigo do Criador. O sistema é o maior anticristo, é o maior anti-lei. Então, muitos se dizem despertos em certos pontos, mas ainda precisam despertar para essa outra área. Na verdade, são várias áreas que nós precisamos despertar, né? E essa de alimentação é mais uma delas, né? Saber que a gente precisa sair desse padrão que o mundo, que o sistema maligno impõe para nós. Nós simplesmente estamos dentro dos moldes deles e está na hora da gente sair. Então, irmãos, fica aí, eu espero que tenha servido de utilidade para vocês, que vocês possam estar analisando dentro do dia a dia de vocês, dentro da possibilidade, enfim. Tem também algumas pessoas que elas utilizam da desculpa dos transgênicos para não terem maiores cuidados com alimentos que são proibidos pelas instruções do Eterno. O que adianta eu cuidar, não comer isso, sendo que tudo está contaminado, tudo é transgênico? Olha, irmãos, eu entendo que as pessoas elas precisam terem um start, um início, sabe? Iniciar um negócio de novo, sabe? Se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar suas atitudes, quer sair desse molde maligno, você precisa ter um ponto inicial. Então para de dar desculpa, para de querer continuar no conforto aí que o sistema coloca para vocês, que depois vai direcionar para um caminho que muitos não vão gostar. Só que enquanto tinham tempo de corrigir tudo isso, não faziam. Então, eu acho bem perigoso a gente ficar colocando empecilho para não obedecer, para não cuidar da nossa alimentação, como deve ser cuidado. Tá bom, irmãos? Eu espero que tenha ajudado os irmãos, eu espero que vocês analisem com carinho tudo isso que foi passado aqui. Eu trouxe isso porque foi pedido pelos irmãos, tá? Então, para que cada um venha saber aí um pouquinho mais o que os alimentos possuem, o que tem de mal, né, oculto dentro de tudo isso daí. Enfim, que nós possamos estar nos adequando dentro dos moldes do Eterno, porque o que Ele tem para nós é muito melhor do que esse mundo, esse sistema corrompido tem. Pode ter certeza, irmãos. Iniciem um processo de limpeza, um processo de retorno para a vontade do Eterno. Eu tenho certeza que nada é em vão, que o que tem para nós é muito melhor do que esse mundo tem oferecido. Pode ter certeza, irmãos, tá bom? Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Shalom, shalom.